Existe uma frase que quase todo homem já ouviu e que no fundo o deixa completamente perdido. Você nunca entende o que eu quero. E o pior é que ele não entende mesmo. Ele tenta, ele se esforça, ele compra flor, paga a conta, elogia o cabelo e mesmo assim sente que está sempre um passo atrás. Hoje eu vou te mostrar o que as mulheres realmente querem, aquilo que quase nenhum homem enxerga, porque ninguém nunca ensinou ele a procurar. E se você for até o final, vai entender por que tanto homem bom, tanto homem esforçado, perde mulheres incríveis sem nem perceber o erro que estava cometendo. Pensa numa cena bem comum. Ele chega em casa depois do trabalho. Ela está sentada no sofá, olhando para o celular, com aquela cara de quem carregou um peso o dia inteiro. Ele pergunta: "O que foi?" Ela responde: "Nada." E ali nesse nada mora o abismo. Porque para ele, nada significa nada mesmo. Ele relaxa, liga a televisão, serve um copo de água, segue a vida. Só que para ela, aquele nada era um convite, era um teste silencioso para ver se ele ia insistir, se ia perceber que tinha algo errado, se ia se importar o suficiente para cavar um pouco mais fundo. E quando ele não faz isso, ela não fica só triste, ela fica mais distante, 1 milímetro por vez. E é assim, nesses milímetros, que relacionamentos morrem, não com brigas, não com traições, mas com uma sucessão de nadas que nunca foram investigados. Esse tipo de situação se repete todos os dias, em milhões de casas, e o motivo é sempre o mesmo. Os homens foram criados para resolver problemas objetivos, e as mulheres, na maioria das vezes, não estão pedindo uma solução, elas estão pedindo presença. E é exatamente aí que mora o primeiro grande mal-entendido que eu quero destrinchar com você hoje, porque ele é a raiz de quase tudo o que vem depois. Eu recebo mensagem quase todo dia de mulher contando uma versão diferente da mesma história. Ela conta que o namorado ou o marido não é um homem ruim, muito pelo contrário. Ele trabalha, ele não trai, ele não bebe demais, ele não levanta a mão. Pelos padrões que a sociedade ensinou, ele é um bom partido. E mesmo assim, ela se sente sozinha dentro daquele relacionamento. E quando ela tenta explicar isso para ele, a resposta que ela recebe é sempre parecida. Mas eu faço tudo por você, eu não bebo, eu não saio, eu trabalho o dia inteiro pensando em nós. O que mais você quer? E aqui está o problema. Ele está medindo o relacionamento pela ausência de coisas ruins. Ela está medindo pela presença de coisas boas. E esses dois jeitos de medir nunca vão se encontrar, porque são réguas completamente diferentes. Não beber, não trair, não bater, isso é o mínimo esperado de qualquer parceria saudável. Não é o que constrói conexão. O que constrói conexão é outra coisa, mais sutil, mais difícil de nomear. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, ponto por ponto, para que você nunca mais fique nessa posição de eu faço tudo e mesmo assim não é suficiente. O primeiro ponto que você precisa entender é que mulher não quer que você resolva o problema dela. Ela quer que você sinta o problema junto com ela. Parece sutil, mas é uma diferença gigante. Quando ela chega contando que teve um dia horrível no trabalho, que a chefe foi grossa, que ela se sentiu desvalorizada, o instinto masculino é imediato. Então fala com o RH, procura outro emprego, não liga para isso. Ela é assim com todo mundo. E ele fala isso genuinamente, pensando que está ajudando. Só que ela não pediu um plano de ação. Ela pediu companhia emocional. Ela queria ouvir um "nossa, que absurdo, imagina como você deve ter se sentido". Ela queria ser validada antes de ser corrigida. E quando o homem pula direto para a solução, sem passar pela validação, ela sente, mesmo sem conseguir explicar direito, que ele não estava realmente ali com ela. Ele estava tentando encerrar o assunto, não vivenciar o assunto. Se você faz isso com frequência, não é porque você não se importa. É porque ninguém te ensinou que existe uma etapa antes da solução, que é simplesmente sentir com ela. A próxima vez que isso acontecer, tenta segurar o impulso de resolver por pelo menos 2 minutos. Só escuta, só valida.
você vai perceber que boa parte da atenção dela já desaparece só com isso. E, ironicamente, é só depois dessa validação que ela realmente fica aberta para ouvir sua opinião sobre o que fazer. Mas esse primeiro ponto é só a ponta do iceberg, porque tem uma coisa ainda mais profunda acontecendo por trás disso, e é sobre isso que eu quero falar agora. O segundo ponto, e esse é dos que mais homem nunca vai imaginar, é que mulher quer se sentir escolhida todos os dias, não só uma vez. Isso é completamente diferente da lógica masculina. Para muitos homens, o compromisso é um evento. Eu pedi ela em namoro, eu casei, pronto, está resolvido. Agora eu posso relaxar e focar em outras coisas, porque a decisão já foi tomada. Mas para ela, o compromisso não é um ponto fixo no tempo, é um processo contínuo. Ela precisa sentir na prática que você continua escolhendo ela, e não que ela é apenas uma opção que ficou. Pensa numa situação. Vocês estão de saída para um evento, e ele passa 5 minutos olhando o celular enquanto ela se arruma. No fim, quando ela pergunta como estou, ele responde boa sem nem tirar o olho da tela. Para ele foi só uma resposta rápida e sincera. Para ela, aquilo comunicou: eu nem prestei atenção em você. E o problema não é a palavra que ele usou, é a ausência de intenção por trás dela. Mulher percebe intenção com uma precisão absurda. Ela sabe diferenciar um boa automático de um nossa, você está linda, dito olhando nos olhos dela. E cada uma dessas pequenas escolhas, repetidas ao longo de meses e anos, constrói ou destrói a sensação dela de ser prioridade. Se você quer que ela se sinta escolhida, o segredo não está em gestos grandes e raros, está em microdecisões diárias. Olhar para ela quando ela fala, guardar o celular quando ela entra na sala, lembrar de um detalhe pequeno que ela mencionou de passagem. Isso pesa muito mais do que qualquer viagem cara ou presente de aniversário. E olha, isso me leva direto para o terceiro ponto, que é onde a maioria dos homens realmente se perde, porque envolve algo que parece contraditório à primeira vista. O terceiro ponto é que mulher quer um homem seguro, mas não quer um homem que finge ter certeza de tudo. Existe uma diferença enorme entre segurança emocional e arrogância disfarçada de confiança. Muitos homens acham que para atrair e reter uma mulher, precisam parecer sempre no controle, sempre com a resposta certa, sempre sem dúvida nenhuma. E isso, paradoxalmente, afasta. Porque isso soa falso. Mulher sente quando um homem está performando confiança, em vez de vivendo confiança de verdade. A segurança real não é a ausência de dúvida, é a capacidade de admitir a dúvida sem se desmoronar por causa dela. Imagina duas cenas. Na primeira, o casal discute sobre um problema financeiro e ele diz: eu não sei exatamente como vamos resolver isso ainda, mas eu vou descobrir, e a gente vai passar por isso juntos. Na segunda cena, o homem finge que está tudo sob controle, mesmo estando perdido, só para não parecer fraco, e quando ela pressiona, ele fica na defensiva e irritado. Qual dessas duas posturas passa mais segurança para ela? A primeira, sem sombra de dúvida, porque a primeira mostra um homem que tem uma base emocional estável, mesmo diante da incerteza. A segunda mostra um homem que precisa controlar a narrativa para não se sentir exposto. E isso, no fundo, é fragilidade disfarçada. Se você quer ser esse homem seguro que ela procura, comece a praticar dizer a verdade emocional, mesmo quando ela não é confortável. Eu fiquei incomodado com isso. Eu não sei lidar bem com essa situação ainda. Essas frases, ditas com calma, comunicam muito mais força do que qualquer postura de macho durão. Só que tem um comportamento ainda mais revelador que eu preciso te mostrar agora, porque ele explica por que tantos homens bons acabam sendo trocados por homens que na superfície pareciam bem piores. O quarto ponto é sobre atenção qualificada. Mulher não quer só tempo, ela quer atenção sem distração. Isso parece óbvio, mas na prática é raríssimo. Pensa no seguinte cenário.
O casal está jantando fora, e ele está fisicamente ali, sentado à mesa, mas o celular está do lado do prato, e a cada notificação, o olhar dele desvia, mesmo que por meio segundo. Ele conta para si mesmo que está presente, porque tecnicamente ele está sentado ali, gastando aquele tempo com ela. Mas ela sente algo completamente diferente. Ela sente que está competindo com um aparelho pela atenção do homem que ela ama, e ela está perdendo. E o pior é que isso se acumula. Não é sobre um jantar específico, é sobre o padrão. Se ao longo de meses a atenção dele estiver sempre fragmentada, ela vai começar a associar a presença dele a uma sensação de solidão, mesmo estando ao lado dele. E existe uma frase que resume perfeitamente esse sentimento, que muitas mulheres relatam sentir, mas raramente conseguem verbalizar para o parceiro. Eu me sinto mais sozinha com ele do que quando estou realmente sozinha. Isso acontece porque a solidão real não dói tanto quanto a solidão na companhia de alguém que deveria estar presente. Se você reconhece esse padrão em você, a mudança é simples de descrever, mesmo que difícil de praticar. Durante o tempo que você reserva para ela, o celular fica fora de vista. Não é sobre nunca usar celular, é sobre criar blocos de atenção total, onde ela sente, de verdade, que naquele momento ela é o centro do seu foco. E vale reforçar uma coisa: isso não significa abandonar todas as outras áreas da sua vida por ela. Não é isso. Um homem que larga os próprios amigos, o próprio trabalho, os próprios hobbies, para ficar disponível 24 horas por dia, também não é atraente, porque isso comunica dependência emocional, não presença. O que estamos falando aqui é de qualidade dentro do tempo que já existe. 30 minutos de conversa com o celular guardado valem mais do que 3 horas de televisão ligada no fundo, enquanto vocês estão juntos fisicamente, mas ausentes emocionalmente um do outro. Ela não está contando as horas que você passa perto dela. Ela está sentindo a densidade dessas horas. E isso me leva a um comportamento ainda mais delicado, que é onde muitos homens confundem carinho com controle. Então presta atenção nesse próximo ponto. O quinto ponto é que mulher quer liberdade dentro do relacionamento, não uma jaula com paredes bonitas. Muitos homens, principalmente os mais inseguros, confundem amor com posse. Eles acham que amar intensamente significa monitorar, questionar cada saída, cada amizade, cada roupa escolhida. E isso vem, na maioria das vezes, de um lugar de medo, não de maldade. O homem tem medo de perder ela, então ele tenta controlar as variáveis para reduzir esse risco. Só que o efeito é exatamente o oposto do que ele deseja. Quando uma mulher sente que está sendo vigiada, o amor dela por aquele homem não cresce, ele murcha, porque amor precisa de espaço para respirar. Pensa numa mulher que quer sair com as amigas num sábado à noite. Existem 2 tipos de reação possíveis. Um homem diz: vai lá, se diverte, manda notícias quando puder, te amo. O outro diz, com um tom de cobrança disfarçado de preocupação: de novo? Você saiu semana passada também. Até que horas vai ser isso? A primeira reação comunica confiança e respeito pela individualidade dela. A segunda comunica insegurança. E, curiosamente, é a insegurança que faz ela começar a esconder coisas, não porque ela quer trair, mas porque ela cansa de justificar sua própria vida. Se você sente esse impulso de controlar, o trabalho não é reprimir esse impulso na frente dela, é entender de onde ele vem dentro de você. Geralmente vem de uma insegurança antiga, de um medo de abandono que não tem nada a ver com ela especificamente. Trabalhar essa raiz é o que separa um homem que ama de um homem que possui. Mas existe um comportamento ainda mais sutil que a maioria dos homens nunca vai perceber sozinho, porque ele acontece nos detalhes da linguagem, não nas grandes atitudes. O sexto ponto é que mulher quer ser ouvida sem ser interrompida ou corrigida no meio da fala. Isso talvez seja o comportamento mais subestimado de todos.
Homens, de forma geral, são treinados socialmente para conversar de forma competitiva. Alguém fala, o outro espera a vez, prepara a resposta e às vezes já interrompe antes mesmo da pessoa terminar o raciocínio. Isso funciona entre homens, numa roda de amigos discutindo futebol, por exemplo. Mas numa conversa emocional com uma mulher, isso é devastador. Imagina ela contando sobre uma discussão que teve com a mãe dela, tentando organizar os próprios sentimentos enquanto fala. No meio da frase, ele já interrompe. Mas isso não faz sentido. Por quê? E ali, ela perde completamente a vontade de continuar. Não porque o argumento dele estava errado, mas porque ela sentiu que o objetivo dele era vencer a conversa, não entender ela. Deixar alguém terminar de falar é um dos maiores sinais de respeito que existem, e é gratuito, não custa nada, exceto um pouco de paciência. Se você quer praticar isso, a técnica é simples. Da próxima vez que ela estiver desabafando, conta até 3 depois que ela parecer ter terminado de falar, antes de responder. Isso vai te forçar a realmente escutar até o fim, em vez de já estar formulando sua resposta enquanto ela ainda está no meio da frase. E agora vem um ponto que costuma surpreender muito o homem, porque ele contraria totalmente aquilo que a cultura popular vende sobre relacionamento. O 7º ponto é que mulher não quer um homem perfeito, ela quer um homem real, que assume quando erra. Existe uma pressão enorme, principalmente vinda de redes sociais e filmes, de que o homem ideal nunca falha, nunca se atrasa, nunca esquece uma data importante, nunca perde a paciência. E muitos homens tentam viver essa imagem, e quando falham, em vez de admitir o erro, eles se defendem, justificam, ou pior, viram o jogo e colocam a culpa nela. Eu só me atrasei porque você demorou para decidir onde íamos jantar. Esse tipo de resposta, mesmo quando tecnicamente tem um fundo de verdade, destrói confiança, porque comunica que aquele homem não é capaz de simplesmente dizer: eu errei, desculpa. E aqui está o ponto que poucos homens entendem. Assumir um erro não te torna fraco aos olhos dela, te torna confiável, porque se ele consegue admitir os erros pequenos, ela confia que ele vai admitir os erros grandes também, no futuro, quando realmente importar. Um homem que nunca erra, na visão dela, na verdade é um homem que nunca é honesto sobre os próprios erros, e isso é assustador, porque ela nunca vai saber quando ele está escondendo algo maior. Praticar um simples, você tem razão, eu falhei nisso, vou prestar mais atenção, constrói mais intimidade do que qualquer tentativa de parecer infalível. Tem uma coisa curiosa que acontece nesse processo, que quase nenhum homem espera. Quando ele finalmente admite um erro sem se defender, sem justificar, sem virar o assunto para cima dela, a reação dela quase nunca é de vitória ou de "eu sabia, eu tinha razão". Na maioria das vezes, o que acontece é o oposto. Ela relaxa. A postura de defesa dela também baixa, porque ela não precisa mais insistir, não precisa mais provar o ponto dela, não precisa mais elevar o tom para ser ouvida. E é justamente nesse momento, logo depois de um erro admitido com honestidade, que muitos casais relatam sentir mais proximidade do que em semanas inteiras sem nenhum conflito. Porque conflito, quando bem resolvido, não afasta, aproxima. O problema nunca foi o erro em si. O problema sempre foi a forma como ele foi tratado depois. E chegamos num ponto final, que na minha opinião amarra tudo que a gente conversou até agora. Então presta atenção nesse último, porque ele muda a forma como você vai enxergar relacionamento de agora em diante. O 8º e último ponto é que mulher quer sentir que o esforço dela é visto, mesmo quando ela não pede reconhecimento diretamente. Muita mulher administra uma quantidade invisível de trabalho emocional dentro de um relacionamento. Ela lembra dos aniversários da família dele, ela organiza os planos, ela percebe quando ele está tenso mesmo antes dele falar qualquer coisa. Ela ajusta o próprio humor para manter a paz em casa. E esse tipo de trabalho, por ser silencioso, é fácil de se tornar invisível para o homem, porque ele nunca vê o esforço bruto, só vê o resultado,
que é a casa funcionando, o relacionamento estável. E quando esse esforço nunca é nomeado, nunca é reconhecido em voz alta, ela começa a sentir um cansaço específico, que não é físico, é existencial. O cansaço de carregar algo que ninguém percebe que ela está carregando. Se você quer evitar isso, comece a nomear o que ela faz. Não precisa ser um discurso grande. Pode ser simplesmente: eu percebi que você sempre lembra de ligar para minha mãe no aniversário dela. Isso significa muito para mim. Esse tipo de frase custa segundos, mas ela guarda isso por muito tempo, porque comunica exatamente aquilo que ela mais precisa sentir, que o esforço dela não está passando despercebido. Então, se a gente for juntar tudo o que conversamos até aqui, dá para perceber um padrão muito claro por trás de cada um desses 8 pontos. Mulher não quer perfeição. Ela não quer um homem que nunca erra, que sempre sabe o que dizer, que resolve tudo com uma eficiência de manual. O que ela quer, no fundo, é presença real, é ser escolhida repetidamente, não só uma vez, é ter espaço para ser ela mesma sem precisar se explicar o tempo todo. É ser ouvida até o fim, sem interrupção, sem correção precoce. É ter seu esforço reconhecido, mesmo quando ela não pede. E é sentir que, quando ela fala nada, e na verdade quer dizer algo, existe um homem do outro lado disposto a cavar um pouco mais fundo para entender o que realmente está acontecendo. E aqui está a parte mais importante de tudo isso. Nada do que eu falei hoje exige que você seja rico, que você tenha um corpo perfeito, que você seja o homem mais engraçado da sala. Exige presença, exige atenção, exige a disposição de errar, admitir e tentar de novo. E é justamente por isso que tantos homens comuns, que não têm nada de extraordinário na aparência ou no currículo, conseguem construir relacionamentos profundos e duradouros, enquanto homens aparentemente perfeitos na superfície acabam sozinhos, sem nunca entender exatamente onde erraram. Repara também que nenhum desses 8 pontos pede um homem diferente do que você já é. Eles não pedem que você mude de personalidade, que finja ser mais engraçado, mais sério, mais durão ou mais doce do que naturalmente é. Eles pedem só uma coisa: intenção. A diferença entre o homem que perde a mulher da vida dele e o homem que constrói uma parceria sólida raramente está no caráter. Está na atenção que ele dedica aos detalhes que isoladamente parecem pequenos demais para importar, mas que, somados ao longo de anos, formam a base inteira da confiança entre duas pessoas. Agora eu quero saber de você. Qual desses 8 pontos mais bateu em você? Seja como homem que reconhece esse comportamento em si mesmo, ou como mulher que já viveu exatamente isso num relacionamento. Deixa nos comentários porque eu leio tudo, e às vezes um comentário seu vira o próximo vídeo daqui do canal. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente que também precisa ouvir isso. E já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo assim, pensado para te ajudar a entender relacionamento de um jeito real, sem clichê e sem enrolação. E se você quer entender o lado inverso dessa história, eu tenho um vídeo aqui do canal que fala exatamente sobre o que os homens realmente querem e que quase nenhuma mulher imagina, e eu recomendo muito que você assista em seguida, porque as 2 peças juntas vão te dar uma visão completa de como o relacionamento realmente funciona, dos 2 lados.